falo igual o nordestino, eu estou tremendo mais do que vara verde. Mas o Senhor está conosco, né, irmão? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou ler uma mensagem que é falada demais nas igrejas. A parábola do filho pródigo. É muito comentada essa parábola. Como o irmão me orientou aqui. É muito comentada essa parábola. Mas só que eu estudei muito sobre a bondade de Deus para com aquele filho pródigo que foi embora. Porque muitas vezes nós pregamos tanto sobre o filho rebelde, o que foi embora. Mas esquecemos do filho do coração endurecido, orgulhoso que ficou. Vamos ler a mensagem? Evangelho de Lucas 15, 1 e 2. Vamos começar do 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E isso já era os fariseus comentando. A igreja pode sentar. Não, nós vamos ler aqui em diante. O 11. E disse um certo homem. Aí Jesus começou a parábola e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, da minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze de mim como dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vestilho, põe-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu-se a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para agradar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Vamos gritar? É aquele morto estava vivo e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porque a irmã mandou uma mensagem nesta manhã sobre a ressurreição de Lázaro. Eu disse: ai, Jesus, uma mensagem tão linda sobre Lázaro. Mas eu já tinha escrito essa história, irmã. Eu já tinha feito essa mensagem. Se a irmã tivesse me mandado antes, eu tinha estudado sobre Lázaro. Mas vamos ver aqui. No Evangelho fala
de Lucas, que se reuniu os pecadores, os publicanos, para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas, pode sentar, igreja, por favor. E os fariseus e escribas ficaram a escutar Jesus e murmuravam entre eles. Olha lá. Interessante, né? Nós somos tão perfeitos, nós somos tão santos. E esse aí que se diz que é o Filho de Deus está no meio dos publicanos e dos pecadores. Sabemos que Jesus estava sondando tudo, porque é aquele que sonda, né, irmão? E que conhece tudo. Aí Jesus pensou assim, eu vou contar uma história da parábola. Ele contou 3 parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida. Ainda bem que o pastor nos ajuda. Aleluia, pastor. Continue assim. Da ovelha perdida. Ele contou a parábola da dracma que a mulher perdeu. Tudo isso era coisas perdidas que tinha se achado. Aí no final, como ele é onipotente, onisciente, ele disse, agora eu vou contar sobre o filho pródigo. Vamos ver. As parábolas mostram o amor de Deus por todos, incluindo as pessoas mais humildes e desprezadas. O amor do Pai faz tudo para trazer de volta o pecador que se afasta dele. No capítulo 12, os fariseus e saduceus criticavam Jesus por essa causa. Jesus conta as 3 parábolas para mostrar o amor de Deus. O amor que procura e o amor que perdoa. Eu acho linda essa mensagem que quando Jesus conta sobre o filho que foi embora. Mas eu acho incrível quando eu comecei a ler essa mensagem, porque a Bíblia a gente tem que ler bem devagarinho, né, irmão? Para ir aprendendo e aprendendo. Aí volta a ler novamente, né? Porque a gente, quando começa a ler rápido, aí fica despercebido. Eu achei interessante essa mensagem quando Jesus fala sobre o filho que se foi. Mas o mais engraçado é o que ficou. Porque o filho que se foi, ele pediu toda a herança, ele pediu a metade da herança do pai, pela lei de Moisés, era para dar para o mais velho, né? Na lei mosaica. Mas ele foi tão antecipado que ele disse, eu quero a minha herança, recebeu em dinheiro. Não foi a terra, o pedaço a fazenda que ele tinha, metade da fazenda, ele recebeu em dinheiro a herança e pegou seu pacote de dinheiro e partiu para uma terra muito distante, diz a Bíblia. Todos sabem essa história. Eu acho muito linda essa história, mas nós vamos concluir o importante aqui. Foi para uma terra muito distante, para que ninguém o visse. Ele pensou assim, como eu vou pecar, como eu vou errar muito, eu vou para uma terra muito distante e ninguém vai me ver mais. Engraçado que quando ele tinha gastado tudo, se foram os amigos, foram todos que estavam ao redor dele embora. A Bíblia fala que o verdadeiro amigo, ele nasce na angústia. Lá, parece que em Provérbio fala. E os amigos desse moço sumiram todos. Ele não tinha mais nada. O que é que iam fazer com ele? E diz a Bíblia que ele, por estar em terra estranha, procurou um emprego. E esse emprego, para os judeus, era humilhante. Cuidar de porcos. Era uma humilhação terrível. Foi a maior humilhação que aquele moço passou. Foi para cuidar de porcos. E diz aqui a mensagem que a fome bateu naquela cidade, naquela terra onde ele estava. E não tinha emprego. E ele começou a procurar emprego, batia de porta em porta. O emprego que ele conseguiu arrumar foi para cuidar dos porcos. E aqui a mensagem fala que a fome era tanta que não foi nem liberado ele comer a comida dos porcos. Gente, imagina que situação estava esse moço. Mas a Bíblia diz que Deus é bondoso e misericordioso, como o pastor falou. O amor de Deus era tão grande. Eu, no meu modo de eu ler essa mensagem, irmão, eu creio o Espírito Santo falou com ele. Tu tem pai que te ama
volta com muita pressa. Tu tem pai que te ama. O amor do pai era tão grande que diz pela mensagem que fala que o pai logo quando o avistou, correndo, abraçou e o beijou. É sinal que o pai estava todas as manhãs esperando o seu filho. Irmão, esse é o amor de Deus para conosco. Todas as manhãs ele estava esperando o seu filho. E o filho falou assim, ó. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele só pensou assim. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Faze de mim como dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai. Ele imaginou só em falar. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. A Bíblia fala aqui, irmão. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Ele estava sempre esperando o filho. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor, vesti-lo, põe-lhe um anel no vestido, põe-lhe um anel na mão e a parca nos pés. Irmão, o amor de Deus é tão grande para com o filho pródigo, que ele está de braço aberto esperando ele. Só que o maior problema dessa mensagem foi o filho que ficou. O filho que ficou, quando Jesus começou a contar as parábolas, eram os fariseus, que eles estavam murmurando. Os fariseus, eles eram dedicados à lei de Moisés. Se adulterasse, morria apedrejado. Se pecasse, tinha que ir embora. Não havia mais pecado, não havia mais perdão para ele. E esse filho que ficou era a maior tribulação dentro do lar. Sabe aquele filho que muitas vezes, quando você ora muito, eu não ia falar essa. Por aquele que está lá fora e ele ainda fala assim, você está orando demais por ele. Eu não ia falar essa, mas essa tem que ser falada nessa noite. Sabe aquele filho que está afastado, você que está me ouvindo, ore mais pelo seu filho. Aquele filho que está lá fora, que muitos dizem, esse não tem mais jeito. E ainda fala mais assim, será que tem jeito na vida daquele? Os fariseus eram assim, muitas vezes estamos assim. Só sabemos julgar, só sabemos apedrejar. Não estendemos a mão para aquele que está no leito, no chão, caído. O Senhor está dizendo nessa noite que a igreja precisa mais amar e perdoar. Não está escrito no meu papel, mas tenho que falar. Eles estavam murmurando para ele, não tinha mais perdão para aquele filho que foi embora. Por isso Jesus contou essa parábola. E engraçado que o pai saiu da festa e procurou e foi chamar o filho. Filho, vem filho, participa do banquete. Participa do banquete, estamos alegres porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele voltou, filho, vem com muita pressa. E ele falou para o pai, esse teu filho aí. Ainda mais, irmão, esse teu filho aí, que gastou tudo que tinha. E ele que tinha a ver. A herança fazia parte para o filho também moço. E o pai tinha dado, ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele jogou na cara do pai. Pastor, eu sou evangélica, mas eu vi muita coisa. Um novo convertido se converter, chegar aqui no público e alguém dizer, ele já está falando. Ele já mas se converteu ontem, já está falando. Porque a graça e a misericórdia do Senhor tem alcançado a nós e aquele filho pródigo que está lá fora.
Muitas vezes queremos ser tão perfeito, tão bondoso. Me desculpa, pastor, mas eu tenho que falar. Muitas vezes queremos ser tão elogiado por alguém. Ah, eu sou salvo. E aí fora? Não tem nada a ver. Ele tinha esse orgulho, ele tinha esse coração de maldade do filho que ficou. E daí, está lá fora. Ah, minha família. E daí, minha família? Não quer nada com Jesus. E daí? Só que a Bíblia fala lá aos Efésios 2:8. Pode pôr daí, meu irmão. Quem quiser pôr, por favor. Pela graça sois salvos em meio à fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. E não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, ninguém seria salvo, pastor. Onde está o versículo, irmão? Porque o mês passado, fiquei tão nervosa que eu esqueci daquela tela, esqueci dessa. Até a Elisa subiu aqui, eu esqueci. Porque pela graça sois salvos por meio à fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A outra, irmão, o outro versículo, por favor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Às vezes, só porque demos uma cesta básica, já se achamos tal, né, pastor? O amor do Pai. Êxodo 33:19. Vamos ler com teste. Êxodo 33:19. Moisés estava falando com o Senhor. E ele falava para o seu Senhor: se tu não subirá conosco, não ficar conosco, não vale a pena. Tu vai enviar anjos, coluna de fogo, a nuvem, coluna de nuvem, mas não vale a pena se tu não vir conosco, Senhor. A importância é a tua presença conosco, Senhor. O Senhor falou aqui, Moisés: tá bom, Moisés. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Deus é bondoso, como o pastor falou. E apregoarei o meu nome do Senhor diante de ti. Eu acho lindo quando fala aqui, irmão: terei misericórdia de quem eu quero ter. E quem eu quero te ver, ter misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor dos Exércitos está falando que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Quando você imagina que alguém está lá embaixo, não tem mais jeito, o Senhor tem misericórdia dele e levanta. E ainda levanta, Deus lapida, transforma e ainda usa para ti. Porque o amor de Deus é assim. Engraçado que quando ele fez o banquete, depressa ele falou para o servo: pega as vestes, pega a sandália, pega o anel, depressa, preparei um bezerro gordo, cevado. Era um bezerro muito cuidado para as festas especiais. O banquete estava já preparado. Olha, gente, o banquete já estava preparado porque o pai sabia que ele ia voltar. Porque quando o filho chegou, ele já depressa pega as vestes, veste, põe o anel no dedo. Já estava tudo preparado. E comamos e se alegramos, disse ele. Vamos aqui se alegrar. E sobre aqui a parábola da dracma, Jesus fala: que Deus se alegra por um pecador quando se arrepende.
Aqui fala sobre a parábola da dracma. No finalzinho, Jesus fala, né? É com a minha Bíblia que eu estudei por outra, e essa eu estou um pouquinho atrapalhada. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na parábola da dracma, Jesus fala isso. Que os anjos lá no céu se alegram quando um pecador se arrepende. Vamos ver aqui sobre o filho mais velho. Era como fossem os fariseus e escriba. Se achava melhor, nunca transgrediu. Vamos ver Marcos 10, Marcos 10, o jovem rico. Ele era um fariseu. Olha aqui, ó. O mancebo rico. E Jesus olhando para ele, e Jesus, aqui, ó. E pondo-se a caminho, correu por ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Olha o que o jovem falou. Ele era um fariseu. Ele, porém, respondendo, disse: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Pelo que eu estudei lá em Atos, né? Como sabemos que Paulo foi um fariseu, estudava com o grande mestre Gamaliel, né? Ele estudava sobre a lei de Moisés, ele praticava. Por isso que ele fazia do que fazia. Que ele queria cumprir a lei de Moisés. E esse moço aqui, ele falou que ele cumpria toda a lei. Desde criança, Senhor, ele queria ser tão importante, que ele falou para Jesus: eu cumpro toda a lei, Senhor. Eu faço tudo isso que o Senhor está falando. Aí Jesus, olhando para ele, o amou com amor e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. O moço saiu tão triste. Interessante. Ele guardava todos os mandamentos, mas ele não sabia que amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, se resume no só. Ele tinha esquecido de amar o próximo. Irmãos, o fariseu era assim. Vejamos um fariseu que chamado Simão, a mulher do vaso de alabastro chegou da casa dele, e ela com o vaso derramou aos pés de Jesus. E Simão disse: se ele soubesse quem está derramando esse óleo, perfume ungido, sobre os seus pés, ele não deixaria, porque é uma grande pecadora. Os fariseus agiam assim. Eles queriam ser melhor. Eles queriam ser destaque. Jesus fala que quando eles jejuavam tristonho, para que o povo percebesse que eles estavam jejuando. Incrível, né? Os fariseus eram aqueles que onde Jesus estava, eles estavam para entrar em assunto para ver se Jesus caía em contradição. Mas Jesus é o Filho de Deus, onipotente, onisciente. Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele é Deus que te sonda nessa noite. Ele é Deus que fala conosco e que diz para se humilharmos mais, buscarmos mais a Ele, porque neste lugar Deus quer usar muitos na terra. Neste mundo Deus quer te usar. Muitas vezes é necessário se humilharmos como o filho pródigo. Levantar-me-ei e levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. É necessário humilhação no meio de nós. Muitas vezes não sabemos se humilhar. Chegamos na casa do Senhor. Quantas vezes com o coração endurecido. Quantas vezes observando quem falou e quem cantou. Chegamos aqui, o coração está lá longe.
Eu não ia falar isso, foi o que estava escrito, o que eu escrevi não era isso. Mas o Senhor está dizendo: humilhai-vos, povo meu, para que eu possa fazer sinais e prodígios no meio de vós. O irmão falou, já é 9 horas. Tem muita coisa para falar, mas o que tinha de falar o Senhor já me usou, não vou falar mais. Mas uma coisa eu te digo, filho pródigo que estás me ouvindo, tu que participava desse grupo de louvor, tu que estava na casa do Pai e ficasse insatisfeito e voltasse para o mundo, diz o Senhor, volta com muita pressa. O banquete está preparado para ti. Quem sabe é o último culto. Quem sabe é o último culto que estamos falando do amor de Deus para contigo. O Pai está de braços abertos te esperando. Volta com muita pressa, filho pródigo. O pai e a mãe que está aqui, ore mais pelos seus filhos, que é filho pródigo, porque eu tenho um filho pródigo, eu tenho orado por ele muito. Eu disse: Deus, só me leve quando eu ver o meu filho tocando e cantando na tua casa. Porque o meu filho era um instrumento vivo nas mãos do Senhor, tocava e ministrava louvor. Eu criei 4 filhos, desde o meu ventre consagrado ao Senhor, sofri muito. Passei uma tribulação que eu já contei aqui por amor a um filho pródigo. Ele voltou, está faltando outro. Mas nessa noite, filho pródigo, volta ao primeiro amor. Sai de onde tu estás. A mesa está preparada para ti. Igreja, levanta, vamos louvar o Senhor e dizer que quão bondoso é o Senhor para conosco. Vamos adorar o Senhor e dizer: Ele é Deus, Ele é bom. E as suas misericórdias reinam para sempre. O Senhor é bom. Quão bondoso é o Senhor para conosco. Vem, pastor, vem aqui orar, pastor. Falei muito, já fico rouca. Deus seja louvado, honrado nessa noite. Vamos se humilhar mais o Senhor. Mas quem é irmã para falar isso? Eu preciso também. Quando sai daqui é para mim também. O Senhor tem exigido de mim lá em casa muita coisa, pastor. Ah, mas a irmã não vive aqui, não vive na igreja. Eu tenho um problema sério de coluna. Eu oro dia e noite para o Senhor curar aqueles que estão enfermos e a mim também. Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor e você pode vir à frente se você sentir. Estamos aqui crendo no milagre de Deus para a sua vida. De repente o milagre que você precisa é o milagre do arrependimento, do reconhecimento de si próprio, que você é um mísero pecador, que mesmo como cristão você falha, você julga, você deixa de falar.